Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos estudar história. Na última aulinha, a tia Rose falou um pouquinho sobre o dia a dia, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sua rotina no dia a dia. Então, você vai abrir lá na página 48, aqui juntinho com a tia Rose. E nós vamos dar uma lidinha aí na rotina de cada pessoa no dia a dia. Então, vamos lá. Você costuma realizar várias atividades durante a semana. Algumas se repetem diariamente, outras apenas especificamente, né? Essas tarefas que são feitas nos dias da semana foram chamadas de rotina. Então, você tem uma rotina a seguir, né? Você não precisa estudar todos os dias. Todos os dias o seu responsável lá fala assim, tem que estudar, tem que assistir as aulinhas da tia Rose. Ou quando você ia para a escola, tem que ir para a escola. Então, isso é uma rotina que você costuma realizar no seu dia a dia. Então, aqui fala um pouquinho sobre o almoço. O almoço é uma rotina que toda a família costuma fazer, né? Nós almoçamos, tomamos o nosso café da manhã, jantamos, então é uma rotina. Aqui fala um pouquinho sobre a criança e a escola de segunda a sexta, que é uma outra rotina que a criança costuma ter todos os dias. E lá embaixo mostra que existem algumas atividades que não se repetem todos os dias, né? E como as aulas de reforços e de idiomas, aquelas que você tem uma vez por semana. Então, não é uma rotina de ter de segunda a sexta. E lá na página 49, fala um pouquinho sobre a atividade física, que são importantíssimas para a sua saúde, mas você pode realizá-la algumas vezes por semana, né? Depois, algumas famílias reservam um dia do final de semana ou de domingo para passear, para andar de bicicleta, para se divertir. E mesmo realizando atividades parecidas, cada pessoa tem a sua própria rotina, organizando as suas tarefas de acordo com o seu tempo, né? De acordo com o tempo disponível de cada um. Cada um tem a sua rotina no seu dia a dia. Aqui, agora é com você. Então, lá no número 1 da página 50 está assim, galerinha. Observe o quadro de horário com a rotina de Manuela. Então, aqui mostra os horários que a Manuela realiza essas rotinas. O que ela faz na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Então, é uma rotina que ela tem a seguir, né? Então, aqui tá passo a passo tudo que a Manuela faz. Aí, quando você chega lá na página 51, você vai escrever quais as atividades Manuela faz de segunda a sexta. Então, você vai registrar todas elas aí na letra A da página 51. Depois, número 2. Por que ter uma rotina é importante? Por quê? É importante você ter aquela rotina de você acordar, tomar seu café da manhã, você estudar. Então, a gente precisa cumprir regras. Por que você acha que é importante? Você vai registrar aí. Número 3, você vai escolher um dia da semana e você vai escrever a atividade realizada por você cada dia, tá? Dos seus períodos. Depois, você vai registrar na coluna abaixo os horários dessas atividades, tá bom, galerinha? Se necessário, peça ajuda a um adulto. Então, pela manhã, o que você faz, à tarde e à noite, os horários que você realiza essas atividades, lá na página 51. Agora, meus amores, vamos para a página 53, que fala um pouquinho sobre a rotina das crianças no passado. Será que a rotina das crianças no passado era igual à nossa rotina no presente? A gente aprendeu que no passado as crianças tinham uma outra forma de brincar, elas brincavam mais na rua, elas não tinham as novas tecnologias igual vocês têm, o celular, os tablets, os computadores, os notebooks. Então, a rotina deles no passado, vamos aprender um pouquinho. No passado, muitas crianças precisavam trabalhar para ajudar as suas famílias. Olha como está diferente da de vocês. Vocês precisam trabalhar para ajudar a família de vocês? Precisam? Então, o ensino não era obrigatório. Hoje em dia é obrigatório, galerinha. E o tempo livre dessas crianças era aproveitado com brincadeiras que aconteciam geralmente nas ruas. Então, elas brincavam mais nas ruas. Brincavam de futebol, bola de gude, soltar pipa. Era comum as crianças também costumar ajudar
ajudar nas maioria das atividades em casa. Então, a rotina das crianças do passado era bem diferente da sua rotina, tá bom? Então, hoje em dia, o trabalho infantil é proibido perante a lei, galerinha. A criança não pode trabalhar. E o ensino é obrigatório e é um direito de toda criança tem o direito de estudar. Lembra quando a tia Rose ensinou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Que a criança tem seus direitos e seus deveres estabelecidos pela lei? Então, as brincadeiras na rua não são tão frequentes. E com o avanço da tecnologia, muitas crianças acabam se reunindo em casa para jogar videogame, por exemplo. Então, a brincadeira das crianças de hoje é bem diferente da criança do passado, né? Então, lá na página 53, número 1, você vai ler abaixo os trechos dos 2 diários escritos na épocas diferentes. Então, primeiro é um diário escrito em 1975. Então, você vai dar uma lida nele, tá? Depois é um diário escrito em 2020, que é o ano que a gente está. Você vai ver a diferença de 1975 para 2020, tá? Depois que você lê esses 2 diários, que você vê a diferença de um para o outro, o que você vai fazer, galerinha? Você vai circular lá nos textos as palavras que marcam o passar do tempo. E na letra A, você vai registrar as características que tornam as rotinas de Carlos e de Paula diferentes. Então, primeiro, as características da rotina de Paulo. E depois, galerinha, as características da rotina primeiro de Carlos, depois de Paula, tá bom? E depois, na letra B, você vai dizer quais são as semelhanças existentes entre a rotina de Carlos e Paula. O que é semelhante? Aquilo que eles têm de iguais ou de igual. Então, aí você vai observar que Carlos e Paula viveram em décadas diferentes, né? Um em 1975, né? E o outro lá em 2020. Então, você vai observar que a rotina deles era bem diferente. E lá na página 54, fala um pouquinho sobre atitudes e respeito. Então, você vai ler aqui esse tópico passo a passo da página 54 para você responder a página 55. Então, a hora de começar a entrevista, você vai preencher o questionário abaixo com a resposta do entrevistador. Então, você vai entrevistar uma pessoa, tá? Aqui você vai colocar o nome dela. Depois você vai colocar em qual ano que ela nasceu. Pode ser qualquer pessoa, pode, tá? Depois, nos dias atuais, as brincadeiras das crianças são diferentes das brincadeiras das crianças que você conhecia quando você era criança. Então, você vai ler passo a passo aí, você vai entrevistar essa pessoa. 55, galerinha. Depois, para relembrar, a página 56 e 57. E finalizamos o nosso capítulo 13 de história, galerinha. Então, ó, um grande beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula.